Muito bem, senhores, gravando esse vídeo aqui para fazer uma leitura bem rápida desse artigo, né, que complementa um pouco do tema alvo de estudo nosso, né, durante a semana, que são as influências, né, do alongamento em três condições que eu vou explicar para vocês aqui mais para frente, né, sobre as respostas hemodinâmicas, tá? Sobre como o nosso sistema nervoso ele interpreta e ele altera, né, as respostas hemodinâmicas ali, né? Ou seja, frequência cardíaca, débito cardíaco, fluxo sanguíneo, pressão arterial, né? Tanto de forma sistêmica, ou seja, no corpo todo, quanto de forma periférica nas regiões que está sendo submetido ao alongamento. Né? Esse é um artigo muito interessante, né? Que é aqui do Nicholas Krause e seus colaboradores, e o título dele é Influence of Passive Stretch on Muscular Blood Flow, Oxygenation and Central Cardiovascular Response in Healthy Young Males. Esse artigo foi conduzido na, na universidade, esse camarada aqui, né, no departamento cardiopulmonar, departamento de metabolismo e cardiopulmonar, né, da Universidade de Iowa, tá? É um artigo muito bem conduzido, né? Ele utilizou alguns controles, né, durante o seu desenho experimental que eles eliminam, né, grande parte, né, do viés dos artigos experimentais que o desenho intra-sujeito. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Antes disso, deixa eu mostrar, né, uma breve explanação aqui, né, do autor em relação aos objetivos desse artigo. Né? Ele diz aqui: o objetivo desse estudo foi examinar os efeitos do alongamento no músculo esquelético, no tecido músculo esquelético, de forma periférica e central, né, das respostas cardiovasculares autonômicas em humanos. Ou seja, ele quer ver como o alongamento afeta as respostas cardiovasculares autonômicas, né, na periferia, ou seja, no local onde está sendo alongado, e de forma central, ou seja, sistêmica, no corpo inteiro. Tá? Ele utilizou 20 homens jovens saudáveis, tá? Com um alongamento passivo controlado dos flexores plantares durante 4 minutos em 3 diferentes intensidades. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Um detalhe interessante que ele mostra aqui para a gente, ele explana aqui para a gente, né, na introdução, alguns conhecimentos importantes que levam a gente, né, a confabular um pouco sobre os resultados do estudo e das possíveis hipóteses. Né? Ele mostra aqui que estratégias de baixa intensidade de alongamento, elas são utilizadas para aumentar a função cardiovascular. Né? Num, num resumo recente, eles demonstraram em ratos, né, em roedores, que os alongamentos diários, né, aumentavam a vasodilatação endotelial, né, e contribuíam para o aumento do fluxo sanguíneo durante o exercício. Né? E aí esses achados sugeriram a eles que os músculos alongados, durante um alongamento de baixa intensidade, podem sofrer, né, impactos substanciais na saúde e na manutenção do tecido vascular, ou seja, eles hipotetizam que o alongamento é uma ferramenta importante para gerar adaptações vasculares, né? E aí, obviamente, eles extrapolam, né, esses resultados aqui adquiridos em roedores, né, para o público humano, né? Na verdade, a hipótese deles, né, para ter desenhado esse estudo é que essas respostas elas possam acontecer em humanos também, tá? Aqui eles falam que nos estudos em animais, né, foram demonstrados que o fluxo sanguíneo cai proporcionalmente com o aumento do comprimento do músculo alongado. Ou seja, em animais, né, em preparação de estudos animais, né, o fluxo sanguíneo ele foi reduzido, né, no músculo que é alongado, tá? Entretanto, né,
esse padrão claro bifásico, né, das respostas do fluxo sanguíneo, eles são eles têm uma dependência progressiva, né, do comprimento, né? E aí, aparentemente, né, esses comprimentos vasculares, eles acompanham o comprimento do sarcômero, ou seja, conforme você alonga o músculo, os, os tecidos vasculares, eles também são alongados. E aí eu queria mostrar uma imagem aqui para vocês, bem didática, né, que elucida, né, essas questões. Vou transmitir aqui a minha tela brevemente para vocês verem que como é que funciona isso, né? Vamos lá. Olha aqui. Bom, então, basicamente, olha o que acontece aqui. A gente está vendo do lado esquerdo, né, o tecido muscular sem alongamento, tá? Ou seja, sem alongamento, ele mantém a sua conformação normal, né? Aqui a gente está vendo um corte transverso do músculo e dos seus capilares, né, dos seus vasos, né, que alimentam esse músculo com oxigênio, nutrientes, né? Esses vasos, eles passam entre ali as organizações de miofibrilas, né? Ou seja, você tem um conjunto de fibras musculares que formam uma miofibrila, né? Passam ali entre as miofibrilas, tá? Para poder alimentar, né, todo o músculo com nutrientes, com oxigênio e tudo mais, tá? E aí, na condição de comprimento normal do músculo, a gente tem essa conformação aqui, ó. Olha como é que são os vasos, né? Os capilares. Eles são eles são corrugados, ó. Eles não são retinhos assim. Eles são meio corrugados, tá vendo? Então, quando você altera o comprimento do músculo, olha o que acontece. Eles esticam, né? Por mais que no corte transversal a gente possa ver que o diâmetro dos vasos ele diminui, né, quando a gente aumenta, né, o comprimento do músculo, ou seja, quando a gente alonga o músculo, a seção transversa do músculo diminui, ou seja, você está puxando o músculo nas duas pontas, você está tensionando ele, o meio do músculo e vai acabar, né, diminuindo, né, a sua área de seção transversa ali, vai ter uma pequena compressão, né, uma redução do diâmetro do músculo. E essa pequena redução ela vai, né, dar uma espremida nesses capilares aqui. Mas essa espremida ela não é uma redução no diâmetro altamente considerável, né? Não é uma redução no diâmetro que a gente considere como relevante. E os autores eles falam isso no artigo, né? Então, olha só como é que é. A conformação ela é corrugada. Quando você estica a, esse tecido que é corrugado, ele estica também. Então, ele fica alongado. Então, por mais que a gente tenha, né, essa alteração no diâmetro dos vasos, aqui, essa pequena alteração no diâmetro dos vasos, ela é compensada por essa conformação aqui, né, do músculo alongado, em que os capilares eles ficam mais esticados, né? Então, o fluxo sanguíneo, né, ele é compensado ali por essas questões, tá? Isso é muito interessante entender como a arquitetura muscular influencia, né? Isso aqui a gente está tratando apenas de uma arquitetura muscular fusiforme, tá? Porque os músculos que são penados, eles têm uma outra característica. Eles não alteram o comprimento deles, assim como vocês estão vendo, né? Os músculos penados, né? Eles têm aquele ângulo de penação, né? Então eles aumentam o comprimento em outras direções, né? Então essa conformação aqui fica diferente. Os autores eles falam um pouco sobre isso, né? Durante o estudo, tá? Eles falam que a gente precisa considerar a natureza da arquitetura muscular para poder inferir respostas em relação à alteração do comprimento do músculo, tá? Eles continuam aqui, entretanto, né? Isso talvez não altere o fluxo sanguíneo, né? Essa alteração aqui, né, no comprimento muscular, reconfigurando, né, o diâmetro dos capilares, né? Aí eles falam aqui, né? Por exemplo, o comprimento inicial, né, puxa os capilares para dentro, né, alterando a configuração média. Desculpa, aqui ele está falando do sarcômero, né? Enfim, isso aqui quer dizer, né, em resumo, que os capilares eles alteram a sua conformação à medida que o sarcômero altera de comprimento também, tá? E aí eles falam aqui em seguida, né? Aumentos no comprimento muscular
alongam os capilares longitudinalmente na direção do eixo do sarcômero. Consequentemente, isso resulta em uma redução do diâmetro médio dos capilares, né? E uma resistência, um aumento da resistência vascular e uma redução do fluxo sanguíneo em 40%. Isso aqui eles encontraram em roedores, tá? E aí eles queriam ver se essas respostas elas se extrapolavam também para humanos, tá bom? E eles admitem isso aqui, né? Entretanto, porque pela natureza desses estudos serem feitos, né, em modelos animais isolados, a extensão desses achados pode não ser extrapolada para humanos, que exibem, né, amplas respostas fisiológicas da alteração do comprimento do músculo, né, e elas não estão bem estabelecidas, né? E aí eles abordam aqui, né, as ferramentas metodológicas, né, que eles utilizam para poder analisar, né, as respostas hemodinâmicas, como, por exemplo, esse NIRS, né, que é o Não Invasive Near Infraction Spectroscopy, tá, para observar as alterações na oxigenação da hemoglobina. Tá? Então, com essa ferramenta aqui, eles conseguem observar a hemoglobina oxigenada e desoxigenada. Né? O que isso significa? Tá? Isso significa que a hemoglobina, que é aquela proteína que a gente tem no sangue que carrega oxigênio, eles, por meio dessa ferramenta, eles conseguem observar, né, se essa hemoglobina está mais oxigenada ou menos oxigenada, né, perifericamente ali, né, nas artérias que eles analisam, né, por meio do ultrassom ali e do Doppler, tá? Bom, e aí eu vou pular aqui para a parte de métodos, tá? Então, como eu falei para vocês, 20 sujeitos jovens adultos, tá? Divididos ali em 3 grupos. Tá? As mulheres foram excluídas porque as alterações hormonais afetam, né, as respostas hemodinâmicas, tá? E aí o desenho experimental foi o seguinte: eles fizeram 3 modalidades de alongamento. Alongamento moderado em ângulo constante, ou seja, eles botaram o indivíduo, né, para ficar no mesmo ângulo, né, alongado, sem alterar o comprimento, sem alterar a posição, ou seja, o mesmo alongamento no ângulo constante. No caso, o alongamento moderado em ângulo constante, tá? Uma intensidade moderada. O outro modelo foi o alongamento de baixa intensidade num ângulo constante, ou seja, eles pegaram ali, né, o ponto máximo onde a pessoa alegava desconforto, né? Esse é o modelo número 1 de alongamento, né, um alongamento em ângulo constante, onde a pessoa começava a relatar desconforto, ele parava e segurava naquele ângulo. O alongamento em baixa intensidade em ângulo constante foi no comprimento 80%, né? Ou seja, eles diminuíram 20% do grau do ângulo constante para eles caracterizarem como alongamento de baixa intensidade. E o outro foi o alongamento em torque constante, alterado ali pelo dinamômetro isocinético, tá? E aí, deixa eu mostrar deixa eu representar uma parada aqui para vocês por meio de imagem, né? Isso vai ficar mais claro, né? Para eu descrever aí os 3 desenhos experimentais, né? Importante falar que esse desenho experimental foi intrassujeito, tá? Eles pegaram o mesmo sujeito e repetiram, né, o mesmo sujeito nas 3 condições, tá? Então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que foi isso aqui. Vou compartilhar uma outra tela para vocês, que é a do Paint. Vocês sabem que eu gosto de desenhar bastante. Então vamos lá. Aqui a gente tinha, né, um pé, tá? Aqui a perna. E aí eles começaram a empurrar o pé do indivíduo nessa direção aqui, tá? Até chegar num determinado ângulo, né, em que o indivíduo falava assim, ó, aqui já tá doendo, tá? Então esse daqui é o primeiro desenho experimental, ou seja, alongamento moderado em ângulo constante. E aí eles chamavam de, alongamento em ângulo constante.
E aí eles chamavam isso de CAS, né? Constant Angle Stretch. Esse daqui é o alongamento em ângulo constante. O segundo modelo, o que eles fizeram? Eles fizeram isso aqui, ó. Eles pegaram o indivíduo, deixa eu mudar a cor aqui. Eles pegaram o indivíduo, né? E analisaram esse ângulo aqui, que era o ângulo máximo onde o indivíduo relatava desconforto, né? E falaram assim, então, deixa eu botar um pouquinho mais para longe aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, né? Para não gerar, sabendo que o ângulo máximo, né, de máximo desconforto é aqui, a gente vai botar o ângulo em 80% da posição onde o indivíduo relatava desconforto. Então, se o desconforto máximo foi aqui, eles utilizaram essa posição aqui, ó, mais ou menos aqui, tá? Então, era uma posição com um ângulo menor, né? 80% menos, tá? E aí eles chamavam, né, esse desenho, essa situação aqui de low intensity stretch, ou seja, alongamento de baixa intensidade, quando comparado com esse aqui, tá? E o terceiro desenho experimental foi o seguinte: eles fizeram isso aqui, ó. Pegaram o indivíduo, né, verificaram aqui o ângulo, né, onde eles relatavam, né, maior desconforto, tá? E aí, o que eles fizeram? Eles utilizaram um dinamômetro isocinético para alterar o torque à medida que a tensão passiva ela alterava, tá? Vamos lá, vocês sabem que a tensão passiva ela é dependente, né, da força que você aplica ali. Então, à medida que você aplica uma força e essa força é constante, o tecido do músculo ele vai deformando, vai chegar uma hora que essa tensão passiva que o músculo está gerando para resistir ao alongamento, ela reduz. Ou seja, o músculo ele fica mais flexível. Tá? As características, as propriedades viscoelásticas do músculo esquelético, elas fazem o músculo reduzir a tensão passiva à medida que você alonga e deixa esse músculo em um determinado ponto de alongamento. Então, imagine isso aqui. Eu tenho aqui, né, as fibras musculares, tá? Aqui, exposta dessa maneira. E aí eu aplico uma força nessa direção e nessa direção aqui também. E aí aqui no meio eu coloco um instrumento que está medindo a tensão passiva, tá? De uma balança aqui, um dinamômetro isocinético, tá? E aí eu alongo e deixo parado numa condição. Vai chegar um momento em que esse alongamento aqui, né, do músculo, ele não vai mais produzir uma tensão passiva muito maior. Ou seja, o músculo deformou, o elástico deformou e manteve a deformação ali sem ficar puxando. Aí o que eu tenho que fazer para aumentar a tensão passiva? Puxar mais ainda o músculo, ou seja, aplicar mais força, né, nas duas direções, né, para aumentar a resistência passiva do músculo, tá? O músculo ele é assim, à medida que você puxa ele, ele vai oferecendo mais resistência, né? Então, o que eles fizeram nesse terceiro desenho experimental aqui? Eles pegaram essa posição aqui, né, de maior desconforto, eles colocaram aqui o dinamômetro isocinético no pé, né, do indivíduo aqui, para poder empurrar à medida que a tensão passiva reduzia a força que o músculo fazia, né, contra o aparelho. Então, todas as vezes que o músculo ficava, entre aspas, frouxo, o dinamômetro ele aplicava mais uma força, tá? E isso fez com que, obviamente, né, isso alterasse o ângulo final, né, em que a posição do tornozelo ficava. Ou seja, se comparado com todos aqui, o ângulo final ficou mais ou menos aqui. Porque a todo momento, né, de 15 em 15 segundos, o dinamômetro, o instrumento de força, ele ajustava a aplicação da força para alterar a tensão passiva aqui e a tensão passiva ficar constante. Tá? E aí eles chamaram, né, essa forma de alongamento, esse desenho aqui, de CTS, né, que é o Constant Torque Strength. Tá? Então a gente vai colocar aqui, que é o CTS.
constante torque strength, tá? E aí, obviamente, vocês vão reparar que nos gráficos, né, essa situação aqui, ela vai parar com o que a gente chama de um ângulo final muito maior do que todas as outras três. Essa daqui vai ficar num ângulo menor, essa daqui num ângulo maior, e essa daqui vai terminar num ângulo maior ainda, porque a todo momento, né, de 15 em 15 segundos, o dinamômetro ele empurrava, né, para manter a tensão passiva constante ali contra o aparelho, beleza? Essas foram as 3 estratégias de desenho experimental que eles utilizaram aqui, tá? E aí, deixa eu voltar agora para o artigo aqui com vocês. E aí, nos gráficos, a gente consegue ver aqui o seguinte: aqui nesse gráfico de cima, a gente tem o ângulo do tornozelo, tá? Então, como eu mostrei para vocês, least low intensity stretch, o ângulo se manteve constante, ó, ele chegou aqui a 80% do ângulo que o indivíduo declarava, né, desconforto, manteve constante. O CAS, né, que é Constant Angle Stretch, né, o alongamento em moderada intensidade em ângulo constante, ele parou aqui em 80% a mais, né, do que o LIS. Então vocês estão vendo aqui, ó, nessa segunda linha preta aqui. E o constante torque strength, vocês estão vendo que o ângulo, ó, ele foi aumentando à medida que o tempo foi passando, tá? Então ele começou aqui no mesmo ângulo do CAS, né? Do constante angle strength, tá? E ele foi aumentando à medida que o tempo foi passando, tá? Até chegar num ângulo maior. E aqui o torque, né, que o dinamômetro fez, tá? Nas 3 condições. Então, aqui no LIS, Low Intensity Strength, o torque ficou, né, ele parou numa condição de 80% aqui, né, do desconforto máximo. E aí o torque ele foi diminuindo, por quê? Porque a gente teve, né, uma adequação da tensão passiva do músculo, né, em relação à posição, ou seja, o músculo ficou posicionado na posição de alongamento, né, e foi afrouxando ali, né, eles chamam isso de viscoelastic creep, né? Ele foi afrouxando ali à medida, né, que o indivíduo ficou naquela posição alongada, né? E aí, na posição CAS, né, a segunda posição que eu mostrei para vocês, aconteceu a mesma coisa, né? A condição é num torque 80% maior do que a condição LIS, né? Então vocês estão vendo aqui essa diferença. E aí a tensão passiva foi diminuindo, né? Porque ele manteve na mesma posição, sem ajustar. E o torque na condição constante torque strength, que é essa daqui, né? A última linha aqui, ó, estava igual, né? Do CAS, né? Que é constante angle strength, né? E o torque ele foi mantido, tá vendo? O torque não diminuiu, ou seja, o dinamômetro ele foi ajustando o torque durante todo o alongamento, ou seja, eles passaram 4 minutos nessa posição alongada, começa no minuto 1 e termina no minuto 5, ou seja, 4 minutos. Né? Então, eles ajustaram o torque, né, para essa tensão passiva diminuída do músculo, né, não influenciar, tá, nessas 3 condições. Achei isso fantástico, né, esse ajustezinho aí, tá? Então, vamos lá. O que eles mediram definitivamente? Eles mediram a condutância hemodinâmica das artérias por meio de um ultrassom velocímetro do estilo Doppler, tá? Isso quer dizer o seguinte, é um ultrassom que fica ali analisando, né, a artéria, tá? Esse ultrassom ele vê a velocidade que o sangue está passando na artéria, tá? E a conformação das hemoglobinas que estão passando ali, né? Por meio da espectroscopia também que está acoplada nesse ultrassom. Então, esse ultrassom, ele vê a velocidade e a pressão e a direção, tá? Do sangue que está passando ali naquelas artérias, beleza? E aí, a pressão, eles chamaram aqui, né, de shear rate, né? É taxa de cisalhamento, né, do sangue, ou seja, cisalhamento quer dizer que o sangue, o sangue que passava, né, no fluxo sanguíneo ali,
ele passava esfregando nas artérias, isso gera uma tensão de cisalhamento, né? À medida que o sangue vai passando, que a velocidade desse sangue é maior, que o volume desse sangue é maior. Né? Então a gente tem ali uma tensão de cisalhamento, né? Sendo analisada ali por meio desse shear rate, tá? Além disso, eles analisaram também a oxigenação microvascular, tá? Por meio daquela ferramenta que eu mostrei lá para vocês, o Delivery Mensur, o Near Espectroscopia. Vou ler aqui em cima, tá aqui em cima. Aqui, ó. Non-invasive Near Infrared Spectroscopy. Tá? É uma espectroscopia não invasiva. Beleza? E aí eles calcularam o fluxo de sangue retrógrado e anterógrado. Ou seja, anterógrado é o sangue que sai do coração e vai para o músculo, e retrógrado é o sangue que sai do músculo e vai para o coração. Beleza? Eles analisaram também a oxigenação microvascular, né, e o volume de sangue, como eu falei para vocês com esse aparelho aqui, que mede a hemoglobina oxigenada mais a mioglobina, tá? Então eles medem as concentrações também no volume, né, de hemoglobina total aqui. E, deixa eu ver, mapearam também as respostas cardiovasculares central, pressão arterial e frequência cardíaca. Além disso, eles monitoraram também, né, o comprimento do fascículo do músculo, né, por meio do mesmo ultrassom que eles utilizaram para fazer o Doppler, tá? Monitoraram também, por meio de eletromiografia, né, as respostas de excitabilidade muscular, os padrões de respiração, né, por meio do metrônomo aqui para ver a taxa de respiração. E é isso, tá? Agora a gente vai para os resultados aqui, né, das respostas periféricas hemodinâmicas, né, durante e depois do exercício. Esse gráfico aqui ele mostra para a gente o seguinte, ele mostra para a gente leg blood flow, LBF, né, o fluxo sanguíneo da perna, tá? Ali na artéria poplítea, tá? Então, como eles estavam vendo a articulação do tornozelo, deixa eu mostrar aqui para vocês a localização da artéria poplítea. É ali perto do músculo poplíteo, né? É o músculo que fica na parte posterior da coxa, né? Artéria poplítea. Deixa eu transmitir aqui a minha tela para vocês. Essa aqui, ó. Artéria poplítea é essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Ela passa aqui por trás do joelho, tá? Essa artéria aqui. E eles mediram o fluxo sanguíneo nessa artéria aqui. Beleza? E aí, deixa eu continuar com o artigo lá. Voltando para o artigo. Bom, e eles mediram, né, o fluxo sanguíneo na artéria poplítea, o fluxo sanguíneo anterógrado, como eu falei para vocês, do coração em direção ao músculo, e retrógrado do músculo em direção ao coração. E aqui é o fluxo sanguíneo médio, mean leg blood flow, tá? Olha que interessante. Eles não viram alterações no fluxo sanguíneo durante o alongamento, tá? Olha aqui, ó. Não tem diferença estatística, né, do começo para o fim do alongamento. Aqui, ó. Repouso, 15 segundos de alongamento, 60 segundos de alongamento, 120 segundos de alongamento, 240 segundos de alongamento. Só que depois do alongamento, nos 15 segundos depois, ó, aumentou bastante aqui o fluxo sanguíneo, tá? Então tem uma resposta hemodinâmica aqui, né, em todas as três condições. Na condição low intensity, né, que eu mostrei para vocês, menos, tá? Menor, tá, do que todas as outras, mas na condição ângulo constante, na condição torque constante, que torque constante foi até maior aqui, ó, comparado com as outras três, tá? Então, a gente está vendo aqui que o fluxo sanguíneo ele aumenta, tá? Quando a gente depois do alongamento, beleza?
Inclusive, no alongamento de baixa intensidade, ele também aumenta um pouquinho, ó, em relação à condição de repouso, tá? E aí depois, né, o fluxo sanguíneo ele tende a estabilizar, né, nos 10 minutos depois, 5 minutos depois, né, do alongamento. Mas nos 15 segundos depois que o alongamento acaba, a tendência é que esse fluxo sanguíneo aumente, tá? E aí a gente está vendo aqui, né, as três situações. Aqui, lis, essa situação aqui pontilhada, tá? Essa aqui é o lis. O fluxo sanguíneo aumentou um pouco, né, do começo, né? Ele aumentou um pouco, mas não muito, né? Então a gente tem aqui no torque constante, ó, é esse pico aqui, ó. Ou seja, o fluxo sanguíneo aumentou muito mais na condição torque constante depois do alongamento, uns 15 segundos depois do alongamento, mas durante o alongamento, ó, isso aqui é durante o alongamento, ele não aumentou, aumentou depois do alongamento, ou seja, o alongamento ele promove um aumento do fluxo sanguíneo depois da atividade, dos 15 segundos depois da atividade, que é o que está mostrando aqui no gráfico, tá? E aí aqui a gente tem uma tabela, né, para ver o que aconteceu durante o alongamento das respostas hemodinâmicas ali na artéria poplítea, tá? A gente tem aqui a taxa de cisalhamento anterógrafo, que é em direção ao músculo, coração em direção ao músculo, tá? Aqui a gente tem, né, a retrógrada do músculo em direção ao coração, sem grandes diferenças, né, nas três condições, tá? O índice oscilatório, né, e a condutância vascular aqui, que também não alterou durante o alongamento, tá? Vocês estão vendo aqui que não tem nenhuma diferença estatística em nenhuma das três condições, tá? Agora, depois do alongamento, ó, vocês estão vendo que tem um asteriscozinho aqui, né? Todas as condições, isso aumenta bastante aqui nos 15 segundos, ó. Aqui está o 15 segundos, né? Aqui está 60 segundos, 5 minutos, 10 minutos. Mas 15 segundos depois do alongamento, a gente tem um aumento muito grande do fluxo sanguíneo, tá? Da taxa de cisalhamento anterógrada, da taxa de cisalhamento retrógrada. Tudo isso aumenta bastante. Na verdade, a taxa de cisalhamento retrógrado diminuiu, tá? Diminuiu. Ou seja, o retorno venoso diminuiu e o sangue em direção ao músculo aumentou, tá? Índice oscilatório. O que a gente está vendo aqui, né? A gente está vendo aqui que o alongamento, durante o alongamento, a gente não tem uma redução do fluxo sanguíneo, tá? A gente não tem. A gente tem um aumento do fluxo sanguíneo nos 15 segundos depois que o alongamento acontece, tá? É isso que a gente está vendo aqui, tá? Isso aqui é a taxa de hemoglobina total. Olha que interessante. Durante a condição torque constante, ó, que é essa última aqui, que é a condição mais difícil, não alterou em nada a quantidade de hemoglobina total. Mas depois que o alongamento acabou, a quantidade de hemoglobina aumentou. Ou seja, parece que esse alongamento estava exigindo metabolicamente dos tecidos ali, né, que estavam sendo alongados, né? E aí, obviamente, né, o corpo teve que aumentar, né, o fluxo ali de oxigênio para as regiões, né, com essa análise aqui da hemoglobina total. Nas outras duas condições, foi aumentando progressivamente, né, mas na condição torque constante, não alterou durante o alongamento, mas alterou depois, tá? Isso aqui é a desoxigenação microvascular durante o alongamento, tá? Então a gente está vendo aqui como é que foi o consumo de oxigênio naquela região durante o alongamento. Você viu, a gente está vendo aqui que a desoxigenação muscular ela foi aumentando, ou seja, o oxigênio, né, que estava sendo a mioglobina oxigenada que estava sendo analisada naquele tecido foi reduzindo à medida que o tecido estava sendo alongado, principalmente na condição de torque constante, que é essa daqui. Ou seja, parece que durante o alongamento há um consumo de oxigênio, né, pelos tecidos que estão sendo alongados ali naquela região, né? É o que fica evidente aqui, né, de inferência direta, né, no que está sendo analisado, tá? E aqui a gente está vendo, né, a taxa de hemoglobina desoxigenada, né, o perfil da hemoglobina desoxigenada, né, durante as três condições, né? Alongamento constante, alongamento
em baixa intensidade e um alongamento no torque constante. Estão vendo que aqui, ó, a hemoglobina desoxigenada no torque constante foi maior, ou seja, parece que o consumo de oxigênio nos tecidos que estavam sendo alongados aumentou à medida que a intensidade do alongamento aumentava, tá? Ou seja, um alongamento com uma maior intensidade, ou seja, com maior torque, ele promove um maior consumo de oxigênio pelos tecidos que estão sendo alongados aparentemente, né? É isso que está sendo mostrado aqui nesses gráficos, né? E é isso, aqui estão as respostas hemodinâmicas centrais, tá? Isso aqui é durante o alongamento, então não teve, por exemplo, alteração na frequência cardíaca durante o alongamento, né? Alteração na pressão arterial sistólica e diastólica, né, durante o alongamento, foi muito sem relevância estatística aqui, né? Não tem um asterisco marcando, tá? E depois do alongamento, também não, tá? Então a gente não teve uma variação muito grande, né, da frequência cardíaca, da pressão arterial total, tá? Durante o alongamento, beleza? Bom, e os autores relatam, né, algumas possíveis hipóteses, né, para que isso tenha acontecido, né? Essa alteração microvascular, né, e o consumo de oxigênio, como eu falei para vocês, eles hipotetizam que os tecidos que estavam sendo mais alongados ou no alongamento numa maior intensidade estavam consumindo mais oxigênio, né? E as razões para isso acontecer, elas não estão totalmente elucidadas aqui pelo artigo, tá? E aí eles falam um pouco aqui dos experimentos animais, né? Que eles encontraram respostas metabólicas um pouco diferentes, né, no consumo de oxigênio pelos tecidos que estavam sendo alongados, né? E isso é uma hipótese, né? Eles hipotetizam aqui os mecanismos, mas eles não cravam nada, né? Eles mostram aqui que isso pode acontecer por algumas condições, por exemplo, uma maior produção de dióxido de carbono, a utilização de glicogênio, um aumento, né, da glicose sanguínea, né, um aumento na taxa de quebra de fosfocreatina, né? Eles hipotetizam alguns mecanismos aqui, tá? E eles falam aqui, né, da modulação autonômica, né, por meio do mecanorreflexo, ou seja, da resposta em função do alongamento do tecido, tá? Bom, esse é um artigo muito legal, ele é grande, né, então não vou ler ele completo aqui para vocês, mas o que vocês precisavam ver, né, tá aqui nos gráficos, né? Então, as respostas hemodinâmicas em função do alongamento são essas aqui, ó. Um alongamento com uma maior intensidade, há um maior consumo de oxigênio nos tecidos que estão sendo alongados, tá? A gente tem um maior fluxo sanguíneo que acontece depois do alongamento, ou seja, durante o próprio alongamento, o fluxo sanguíneo ele não altera, né? Como eu mostrei para vocês lá na imagem antes, a gente tem ali uma alteração na conformação, né, dos capilares dos músculos ali, tá? Vou botar essa imagem de novo para vocês verem. Compartilhar a tela. Vamos lá. Durante o alongamento, a gente tem essa alteração de conformação aqui, tá? Vocês estão vendo aqui o diâmetro, né, em comprimento em repouso e aqui no lado direito no comprimento alongado, tá? Vocês veem que aqui o diâmetro é maior, né, do capilar, ó, ele está maior aqui e quando alonga, né, parece que tem uma redução do diâmetro aqui. Mas isso aqui é um corte transversal. Quando a gente olha para o músculo longitudinalmente, a gente vê isso aqui, ó, que os vasculares eles são corrugados e quando eles se esticam, eles ficam mais linearizados. E essa é uma das hipóteses que os autores, né, falam no artigo, que possa ter mantido o fluxo sanguíneo constante durante o alongamento. Tá? Por mais que o diâmetro ele tenha reduzido, né, a gente tem uma alteração, né, da conformação corrugada para uma conformação um pouco mais linear. Isso melhora, né, o fluxo sanguíneo ali, né, nos tecidos que estão sendo alongados e, consequentemente, né, a gente tem um maior consumo de oxigênio nessas musculaturas que estão sendo alongadas, beleza? É isso que eu tinha trago para vocês. Qualquer dúvida, me mandem mensagem lá no Instagram. E o título e os autores desse artigo vai estar aí, né,
na descrição do vídeo. Valeu? Aquele abraço.